Olá, turma, sou a professora Flávia e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje será sobre racionalização. Ainda estamos vendo a raiz quadrada, então hoje é sobre racionalizar uma raiz quadrada, ok? O que é racionalizar? É tornar um número do tipo irracional em racional. Lembrando, racional é números decimais finitos ou dízimas periódicas. Eu tenho um exemplo, 0,35. Ele é um número decimal, né, que ele tem a vírgula. Então, meus números decimais são números com vírgulas. Temos também 5,2222, que chamamos de dízimas periódicas, porque fica repetindo sempre o 2. Temos o 7,54, aí 84 também é uma dízima. E o irracional são números decimais infinitos não periódicos, como raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7. Como exemplo, nós temos o π, 3,π. Quando racionalizar? Racionalizamos nos casos em que houver frações cujos denominadores são compostos por raízes não quadradas, ou seja, denominadores irracionais. Tem aqui o exemplo de 3 sobre raiz quadrada de 5. Não existe uma raiz quadrada de 5, por isso que devemos racionalizar. Temos também 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Também não existe raiz quadrada de 3, nem existe raiz quadrada de 2. Então, quando são esses casos que a gente vamos racionalizar os denominadores. Lembrando que os denominadores são esses números que vêm embaixo, ok? Em cima é o numerador e embaixo ele é o denominador. Como racionalizar? Nas frações, quando multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, a fração continua com o mesmo valor absoluto. Então, utilizamos desta propriedade para racionalizar. O multiplicador de cada fração será o elemento irracional que compõe o denominador. Tem um exemplo. Aqui eu tenho a 1 sobre raiz quadrada de 2. Eu expliquei a vocês que não existe uma raiz quadrada de 2, por isso devemos racionalizar. Como é que a gente fazemos isso? Vamos repetir. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Vamos colocar o sinal de vezes. Esse número que está embaixo, ele vem para cima. Raiz quadrada de 2 sobre, e vou repetir ele embaixo, a raiz quadrada de 2. Então, eu pego a minha primeira, vou e coloco 1 sobre raiz de 2. E esse raiz de 2 tanto vem para cima, como ele vem para baixo. Assim, multiplicamos os dois termos da fração pela raiz irracional do denominador e aplicamos a distributiva. Como eu tinha explicado a vocês, né, 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. 1 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2. Ai, tia, por que aqui embaixo ficou só o 4? Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Aqui eu elimino a raiz e o 2 duas vezes é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, ok?
Racionalizando, aqui tem outro exemplo. Eu tenho 3 sobre 4 raiz de 5. Então, eu pego, vou repetir 3 sobre 4 raiz quadrada de 5, vezes, vou repetir a raiz quadrada de 5 em cima e embaixo, raiz quadrada de 5. 3 vezes raiz quadrada de 5 dá 3 raiz quadrada de 5. E 4 raiz quadrada de 5 vai dar o quê? Vezes raiz quadrada de 5. Vai dar 4 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, elimina a minha raiz, ó. Aí, vai ficar 4 vezes 5, que vai dar 20. Então, 3 vezes 1 que tem aqui, 3, e vou repetir a minha raiz quadrada de 5 em cima. E embaixo, multiplico 4 vezes 5, que vai dar 20. Temos aqui um segundo exemplo. Temos 2 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 6. Vou fazer aquele mesmo processo em repetir. 2 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Lembrando aqui, 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 12. Aí, tia, por que ficou só o 6? Porque eu venho colocar raiz quadrada de 6 elevado a 2. Elimino e fica o 6. Certo? E aqui, tia, por que agora deu um 4 raiz de 3? Se aqui tem a raiz quadrada é de 12. Vamos lá. Se eu fatorar o 12, dá por 2, que vai dar 6. Dá por 2, que vai dar 3. E 3 só dá para dividir por 3, que vai dar 1. Deu o quê? Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3. Então, eu vou eliminar esse 2 com a minha raiz, o 2 vem para fora e fica só a raiz quadrada de 3. Aí, 2 vezes esse 2 que já está aqui, 4. 4 raiz de 3 sobre 6. Eu posso simplificar esse 4 dividindo ele por 2 e o 6 também por 2. Então, 4 dividido para 2 é 2. 2 raiz de 3. E 6 dividido para 2, 3. Finalizei a minha conta. Pronto, turma. Por hoje é só e até a próxima.